Olá, amigos e amigas, mais um vídeo sendo preparado. Desejo a todos um ótimo dia, com paz, com equilíbrio e que de alguma forma possamos contribuir com esse vídeo para nos fazer refletir. Estava fazendo uma leitura, como é hábito, de um dos livros da doutrina espírita. Estava lendo o livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e encontramos lá uma página muito interessante, como todas são, né? Umas nos chamam mais a atenção, e essa particularmente me chamou muito a atenção, então falei, vou levar para os amigos para a gente refletir sobre ela. O título da página é O que despertas? Então nós acabamos colocando como título, para que ficasse mais perto de nós, o que a nossa presença desperta no outro. Interessante, né, essa colocação. E o Emmanuel vai fazer um texto, então, encontrado lá em Atos, que diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em caminhas, para que ao menos a sombra de Pedro, o apóstolo Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Lindo, lindo, muito bonito mesmo isso, né? E o Emmanuel vai fazer as seguintes considerações a respeito dessa passagem. Que o conquistador de glórias sanguinolentas, ele espalha terror e ruína por onde passa. O político astucioso, ele semeia desconfiança e dúvida. O juiz parcial, ele acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O comediante, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Aí abrimos um espaço, nessa mensagem do Emmanuel, para fazer umas colocações que estão também de acordo com as instruções de Emmanuel e que falam do nosso dia a dia, de algumas situações. Então, por exemplo, os youtubers, existem aos milhares hoje em dia, é uma profissão, eles podem provocar situações negativas, positivas ou simplesmente fúteis. E, como estamos na era da internet, das redes sociais, eles influenciam negativamente ou positivamente milhões de pessoas. Lembrando que na época do Pedro, né, o apóstolo Pedro passava, não havia uma multidão de milhões de espíritos ali, haviam dezenas de pessoas esperando a sua passagem, para que a sua própria passagem pudesse lhes fazer bem. Agora imagina a situação de um youtuber, quando ele coloca qualquer coisa na internet, a responsabilidade dele, porque nós somos responsáveis por aquilo que escrevemos, falamos, pensamos e fazemos. Então, olha a responsabilidade nos dias de hoje. O artista, ele estimula aqueles que têm interesse na mesma profissão. A boa música cria uma atmosfera equilibrada. Eu procuro, nos meus vídeos, sempre colocar uma música, assim, aquela música bem lá no fundo, né? Para criar uma atmosfera também que seja muito gostosa, né? Claro que música depende do gosto.
Mas nós sabemos que existem músicas e músicas. E o atual momento para a música, né, os lançamentos são muito ruins, são negativos mesmo. Então, se a boa música cria uma atmosfera equilibrada, a música que exala sensualidade e depravação, que lamentavelmente são muito comuns nos dias de hoje, ela cria ambientes totalmente desequilibrados. Todos nós, voltando ao Emmanuel, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Então a sombra de Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina, pois, os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessados em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Então, amigos, olha que lição bonita, que lição profunda, que nos faz certamente pensarmos então o que a nossa presença desperta nos outros. Se é uma presença agradável, se é uma presença desagradável, se nós somos esperados com carinho, ou se somos esperados realmente de forma não muito carinhosa, as pessoas não desejam a nossa presença, ou se as pessoas querem a nossa presença. O que despertamos nos outros? São situações que devemos sim nos preocuparmos com ela. Nós vivemos em sociedade, próximos uns aos outros. É uma lei de Deus. E a vivência social, familiar e profissional, ela é uma realidade. Quantos de nós, trabalhando profissionalmente, quando o chefe chegava, quantos de nós temíamos a sua presença? Mas por outro lado, quantos de nós também, trabalhando profissionalmente, quando o chefe chegava, nos alegrávamos com a sua presença, porque era uma presença boa, que sabíamos que iria contribuir para o nosso trabalho. Pois o chefe não viria com duas pedras na mão, como costuma se dizer, só para crítica, mas vinha para observar o serviço, verificar aquilo que estava certo, aquilo que estava errado, encorajar-nos para que a gente melhorasse. Então era uma presença certamente muito desejada. Quando nós recebemos a visita de alguém que nos é muito querido, ficamos felizes quando chegam. E não queremos que a pessoa vá embora logo. A gente quer prolongar então o tempo de visita, porque é agradável quando conversamos com pessoas que são agradáveis para nós. Agora, quando nós visitamos os outros, temos que ter em mente também o que é que nós vamos levar até aquele lugar em que a gente vai visitar. Como vai estar o nosso pensamento? Se nós vamos deixar bons fluidos ali ou negativos. Precisamos pensar nisso. Ah, mas não me preocupo com isso, não. Eu sou assim mesmo. Ora, esse eu sou assim mesmo precisa ser bem analisado. Eu estou aqui recebendo de Deus, nós todos estamos aqui recebendo de Deus a oportunidade de evoluir, de nos tornarmos espíritos melhores. E eu tenho a obrigação de entender isso e trabalhar nesse sentido, para que a minha presença em qualquer ambiente seja uma presença agradável, estimulante, equilibrada, e não o contrário. Porque como diz o Emmanuel aqui, né? É assim, de uma forma muito clara, né?
Todos nós, através de pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Então a presença de Pedro era esperada. Queria-se a presença de Pedro, porque realmente as pessoas se sentiam bem quando ele chegava. Quando tem alguma coisa boa que vai passar na televisão, nós esperamos também. E o tempo parece que não passa, porque a gente quer ver aquilo. Você tem alegria em ver aquilo. Aquilo vai te trazer alguma coisa de bom. Então que nós sejamos sempre uma presença boa, equilibrada. E que a gente desperte nos outros sempre estímulos. Fé, confiança, otimismo. Então a gente pergunta mais uma vez para que a gente reflita. O que a nossa presença desperta no outro? Pensemos nisso, amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.